Enquanto alguém tá arcando com as consequências pra você, você obedece e dá graças a Deus que alguém tá lutando por você. E quando eu vejo alguém reclamando, ai, que essa geração isso, que essa geração aquilo, meu irmão, se a gente estivesse no lugar dessa galera, a gente provavelmente faria a mesma coisa, pô. Quer mandar? Sai de casa, paga as contas e monta o teu bar. Hoje você verá um react do vídeo Preço da Liberdade e Custo para Ser Livre, que é do canal Mente Imperturbável, Projeto Cão Pastor. Então, aqui você vê o Kadar, o Major Kadar, falando sobre o tema. Era um cara muito esclarecido sobre diversos assuntos que nós temos aí da atualidade e vamos falar um pouquinho sobre liberdade. Com certeza eu tenho a acrescentar no que o Kadar fala aqui, mas eu não vou ver esses 58 minutos não, tá? Vou ver ali no máximo uns 20 minutos. Sem enrolação, bora pro vídeo. Eu sou o Patrick, já li mais de 260 livros e você está no canal Só no Papiro, um canal que estimula o desenvolvimento pessoal, preferencialmente por meio de análises literárias. Fala, senhores, tranquilo? Kadar na área, o vídeo de hoje é o preço da liberdade. Um seguidor ontem questionou, né, que o pai interfere na vida dele, ele já falou pro pai que ele quer estudar e o pai fica toda hora se metendo, e ele tava chateado com o pai dele. E quando ele me perguntou, eu falei, irmão, obedece, você tá no barco dele. Você tá no barco dele, ele te manda. Se você quer mandar, você tem que pagar o preço, porque a liberdade não é de graça. Olha, aqui a gente já lembra de uma coisa, a gente tem esse lance do poder familiar. O que é que acontece, pessoal? O Foucault, ele fala pra gente que o poder, ele fez uma análise dessa questão do poder e disse que o poder ele não estaria mais nas mãos de reis, como diria Maquiavel. O poder, quando ele analisou, estaria nas mãos da família, nas mãos dos professores, ou seja, em microlugares e não mais no macro, na figura de um poder central. Então, o poder dentro da família estaria nessa figura aí do pai, no exemplo que o Kadar está dando para a gente. Mas por que esse poder ele estaria na figura do pai? Por um motivo muito simples. O pai é aquele que carrega a responsabilidade pelas coisas que aquelas pessoas que estão sob o seu guarda-chuva vão fazer. Então, se alguém faz aquilo dentro da família, vai sobrar, no caso aqui dele, é o pai, mas muito bem poderia ser a mãe. Tudo depende da formação familiar que a pessoa tem. Às vezes o pai faleceu, ou o pai foi só o genitor ali, pulou fora, entendeu? Então pode muito bem ser a mãe. Mas o poder, ele estaria dentro da família dessa pessoa que carrega a responsabilidade de fato daquilo que acontece dentro da família. A gente disse que liberdade é de graça, e isso é mentira. A liberdade custa caro. E hoje a gente vai falar sobre o preço dela, para que vocês entendam o quanto é desafiador ser livre, certo? A gente vai falar de neurociência, filosofia, teologia e muito mais, para você entender a dimensão que é a liberdade, certo? E é só o começo. Cara, em algum momento alguém falou pra vocês que liberdade é dada, que todo mundo é livre. Não, filho, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Liberdade é conquistada. Você mora na casa de alguém, você come da comida que alguém coloca na mesa, você dorme na cama que alguém fez pra você. Você não tem liberdade. Você tem que cumprir pra poder se condicionar a morar ali. Quer liberdade? Paga as próprias contas, assume as próprias responsabilidades, mora sozinho. Aí você é livre e arque com as consequências. Então, o cara tá ali no barco, como o Kadar fala, ou no guarda-chuva dos pais, é como se ele tivesse o quê? Tá o sujeito ali e ele tem uma armadura que tá protegendo ele dos ataques. O sujeito, ele é o quê? Ele é dependente do pai, ou seja, ele é dependente dessa armadura para protegê-lo. Então, o pai vai prover essa comida para o filho, vai providenciar que o filho vá à escola, que ele tenha educação, vai providenciar até mesmo o divertimento do filho. E quando o filho faz alguma besteira, quem é que toma na cabeça para defender o filho depois? É a armadura, é o pai, entende? Então, nesse ponto, essa pessoa aqui, ela é dependente. E isso é muito diferente de você ter o próprio barco, que é o que o Kadar fala aqui, que é você ser independente. Se você é independente, então você vai arcar com as suas próprias contas, vai pagar os próprios boletos. Quando você fizer alguma besteira, você é quem vai se ferrar, não vai ter um terceiro para se ferrar no seu lugar. Então, você simplesmente vai assumir a responsabilidade de fato. Inclusive, tem um vídeo que eu trouxe aqui que eu falei sobre isso extensivamente, que é o vídeo sobre o livro Responsabilidade Extrema, de Jocko Willink e Leif Babin. Recomendo que você veja se você quer entender mais sobre isso. Enquanto alguém tá arcando com as consequências pra você, você obedece e dá graças a Deus que alguém tá lutando por você. Na casa dos outros tu obedece. Quem no teu... Por que o Kadar fala isso?
Pessoal, um exemplo que eu gosto muito, que é um caso muito triste, na verdade, é daquela galera que fica nos orfanatos, tá? Quem tá nos orfanatos não tem uma armadura. Inclusive, essa galera, quando eles fazem 18 anos, o que que acontece? Eles são enxotados lá daquele abrigo em que eles estavam e tem que se virar, entendeu? E imagina você ter que se virar sem ter essa armadura, sem ter um pai, sem ter uma mãe, para ter essa responsabilidade, para te criar de uma forma saudável. Então, de um lado, tem um reclamando e tem outro que agradeceria imensamente se tivesse alguém para ser essa armadura, para ser responsável por ele, pelo menos até que ele possa se preparar para ser independente, entendeu? O barco tu manda, no dos outros tu obedece. RC 84. Isso tá explicado muito claramente para quem entende. Ah, eu quero, então faz por onde? Aqui tu obedece. A gente é muito iludido achando que liberdade é dada, né? Que liberdade é poder fazer o que quer. A gente tem várias culturas vitimistas, né, que exploram, né, assim, a liberdade de forma promíscua, né? Mas se você for filosoficamente estudar a liberdade é uma conquista e ela não é para criança. Liberdade, ela é adquirida através de um processo de maturidade, porque para ser livre você precisa poder conseguir dizer não aos seus impulsos. Toda vez que você não consegue dizer não aos seus impulsos, você é escravo dos seus desejos. Quando a gente olha as camadas da personalidade lá do Olavo de Carvalho, que tem um vídeo aqui no canal, nós vemos que a maioria das pessoas não passa ali da quarta camada, tá bem? Quarta camada é aquela camada da vítima. É aquela fase em que você depende muito do que os outros acham. Então, se algo não der certo na sua vida, a culpa é do outro, não é sua. E assim, essa galera vai precisar de quê? Vai precisar de alguém que a proteja. Ah, Patrick, mas como assim? Vai querer que o governo a proteja? Então, aumente meus impostos, mas provém para mim aqui que eu prefiro assim, eu me sinto mais confortável, eu não posso escolher por mim mesmo. Então, essas próprias pessoas preferem ser, entre aspas, escravas do que elas mesmas terem a grana e escolherem como vão gastar essa grana, tá? Vai lá, corre atrás do dinheiro e gasta essa grana. Preferem, não, peraí, deixa que o governo ele cuida para mim. E isso é a coisa que os políticos mais gostam. Eles querem a pessoa dependente deles, porque enquanto elas são dependentes, ele vai ter um certo poder sobre essas pessoas. E sempre que você ouvir poder, você pode trocar essa palavra por influência, porque essa pessoa detentora do poder, ela vai ter influência sobre a outra. Então o pai, a mãe, que é arrimo da casa, que cuida da casa, ela vai ter poder e influência sobre o filho. Por quê? Porque é ela mesma a detentora do poder que assume as responsabilidades. E, da mesma forma, nós temos aqui, por exemplo, um governo que ele vai ter poder e influência sobre aquele povo, porque aquele povo vai votar nele se tiver essa proteção, essa armadura aqui do governo, que na verdade é uma armadura muito frágil, porque ele chega e faz benesse para o povo, mas usando qual dinheiro? Usando o dinheiro do povo. E no caso do Brasil, esse dinheiro é extremamente mal utilizado. É impressionante como pouquíssimo do que é tirado do nosso bolso retorna para a gente em benefícios, tá? Isso te leva ao vício, que te leva à corrupção e destruição. Porque nada vicioso constrói. Tudo é vicioso, corrompe e destrói. E aí, a gente é bombardeado, né? Não seja livre, faça, aconteça, mas ninguém te explica que ser livre é caro e custa muito caro. Poder escolher é muito caro. E tem um fardo muito grande nisso. Porque todo mundo que escolhe na vida adulta colhe as consequências. A gente vive como se fosse com um tampão de cavalo que não consegue, que é guiado por uma rédea. A gente parece não enxergar que as nossas luxúrias hoje, o nosso egoísmo, a nossa vaidade de momento, lá na frente causa uma colheita amarga. Olha, é até interessante, né? Agora me veio à mente quando falou desse lance do tampão aqui do cavalo, de quando a pessoa é criança ou até mesmo adolescente que chega, eu vou sair de casa, agora eu que vou cuidar da minha vida, aí chega lá, pega as trouxinhas ali, lembra até o Chaves, né, saindo da vila lá e tal, aí todo mundo olha, né, com aquela cara assim, tipo, vai voltar, ó, em 2 tempos. Aí todo mundo olha assim, né, meio assustado, mas aí passa ali 1, 2 horas, volta a pessoa cabisbaixa e pedindo desculpa, por quê? Porque, é difícil pra caramba lá fora quando você não tá sendo protegido por essa armadura. E isso a gente vai notar quando a gente mora sozinho. Só como exemplo, eu moro sozinho desde os 20. E sei muito bem como é que isso funciona. E a gente fala que o mundo é injusto, não. Esse é o peso da liberdade. Por isso não é pra criança. Liberdade de criança
chama-se papai e mamãe. O que eles decidirem é o que vai seguir. Por quê? Porque são eles que seguram as consequências de uma criança. Então criança não escolhe. Eu já falei isso aqui. Expliquei neurologicamente por que criança não escolhe. Tá no vídeo passado. É só procurar lá que vocês vão ver. 186. Criança não escolhe. E tem todo o fundamento neurológico no vídeo explicando por quê. E isso tem essa é a razão. O adulto cumpre responsabilidade. Olha, e responsabilidade, pessoal, se a gente for pegar a palavra, lá no livro O Monge Executivo fala pra gente que significa a habilidade de responder. Para ter essa habilidade de responder, você precisa de quê? De experiência, de maturidade. Para ter maturidade, você tem que ter o quê? As 4 virtudes cardeais, que são elas: a justiça, sensatez, a coragem e a temperança. Se você tem esses conceitos bem desenvolvidos e cumpre isso, você com certeza é alguém maduro. E não é por uma ação imatura ou outra que você vai deixar de ser maduro. Ninguém é perfeito, pessoal. Mas se você predominantemente tiver essas características, repetir essas características por várias vezes, porque o Aristóteles já falou pra gente que por meio da repetição a gente pode adquirir essas virtudes, então você será alguém maduro. Então você responde a estímulos de forma madura e também precisa de uma competência. O que seria a competência? A competência ela vem de quê? Você precisa do conhecimento, que é o saber, você precisa da habilidade, que é saber fazer, e você precisa da atitude, que é querer fazer. Se você tiver esses 3 aqui, está pronto para responder pelos seus atos. Assim, se você é competente, logo você vai ganhar bem o suficiente para ter seu próprio barco, para ter a sua própria casa e será alguém independente nesse sentido que a gente está falando aqui. Então, liberdade de criança se chama pai e mãe. E lá eu expliquei isso. Se você é um adulto mimado e faz todas as vontades do seu filho, você tá arruinando a vida dele pelo seu egoísmo. Eu já expliquei isso no vídeo, então não vou ficar repetindo. Mas por que eu tô fazendo esse vídeo? Pessoal, por quê? Se você faz todas as vontades, se ele tem tudo que ele quer na mão, sem precisar se esforçar, qual motivo ele tem para correr atrás, para trabalhar, para adquirir mais habilidade? Ele não vai ter o que ele vai querer conquistar, entende? Você tira o propósito do seu filho. Esse é que é o problema. Esse propósito, muitas vezes, ele vai vir de uma cena, de uma situação de dificuldade, de frustração. E se você der tudo na mãozinha dele, como que ele vai ter esse propósito, ter esse sentido na vida? Como ele vai para a 6ª camada da personalidade, que é aquela camada profissional, entendeu? Se a mãe dá uma mesada pro filho de R$300 todo mês, por exemplo, e deixa lá o cartão livre para ele comprar mais um monte de coisa, gasolina infinita pro carro, cartão da mãe e do pai no iFood, para que essa pessoa vai querer ralar, estudar, desbravar o mundo, entender como a parada funciona, buscar a realidade de fato, sentir na pele como é difícil fazer as coisas? Por isso que eu falo, pessoal, que quando eu vejo alguém reclamando, que essa geração isso, que essa geração aquilo, meu irmão, se a gente estivesse no lugar dessa galera, a gente provavelmente faria a mesma coisa, pô. Se você tem tudo na mão, pra que você vai buscar, entendeu? Na verdade tem um preço. Ontem, um seguidor mandou uma mensagem falando assim, pô, cara, já conversei com meu pai que eu tô estudando pra ESA, que eu preciso me dedicar, eu preciso ter meu tempo de estudo, ter meu horário de concentração, ter não sei o quê, papapá. Lembrando que ESA é o concurso que eu passei, tá? Fui militar do Exército por 8 anos e meio, cerca de 7 anos como sargento, 1 ano e meio de treinamento. Então, ali eu aprendi muito. Então, sei muito bem o que esse cara aí tava buscando. Mas pô, toda hora meu pai me chama pra fazer alguma coisa, eu já falei com ele, eu não sei mais o que fazer. Falei, obedece. Obedece, camarada. RC 84. RC 84. Quem é o dono do barco? Filho, tu tá no barco dele, tu obedece o que ele mandar. Isso aqui não é um hotel. Isso aqui não é a casa da mãe Joana. Isso aqui não é um resort que você faz o que você quer e o adulto obedece. Eu que pago as contas. Meu filho que vai mandar em mim? Quer mandar? Sai de casa, paga as contas e monta o teu barco. Mas pra isso eu preciso estudar. Meu irmão, isso aí já não é problema meu. Tu tá na casa, obedece. Eu nunca tive momento na minha vida que eu pude só estudar. Pô, queria ter... Cara, te juro. A gente tem uma coisa, cara, que a gente nunca quer se comparar com quem tá abaixo, entendeu? Você sempre quer se comparar com quem tá melhor do que você. Aquele lance da grama mais verde, entendeu? Grama do vizinho é sempre mais verde, é impressionante. Você pega, pinça ali só uma coisa que tem de vantajoso, quer generalizar em cima daquilo achando que a vida do outro é melhor, só por causa disso, entendeu? Então, quando você olhar, cara, você tem 2 mãos, 2 pernas, você tem o corpo ali perfeito, entende? Então, vai atrás, rala, trabalha, tenta se desenvolver. Quando aparecer a oportunidade, faz um curso técnico. Nós temos diversas realidades. Tem gente que começa de uma situação, como é que eu falei da pessoa do orfanato, entendeu? Que é uma situação muito mais difícil. Você vai ter que ralar o dobro. Mas você tem que disputar com quem? Consigo mesmo.
mesmo. Ontem você estava numa situação X, amanhã você quer estar em X mais 1. Então você vai de pouco em pouco, respeitando os seus limites ali, para você poder se desenvolver. Agora lembre-se que teve gente que não veio com o corpo perfeito, que vai ser dependente para o resto da vida e não tem sequer chance de conseguir se tornar independente nesse sentido que a gente está falando aqui. Então, o que eu deixo para você de lição de casa, se você é mais jovem, é que você faça esse exercício de pensamento. Você tem as condições para poder se desenvolver a esse ponto de sair? Imagine se você não tivesse. E aqui eu deixo uma leitura para você que mostra como é você ser dependente, que é um livro muito pesado, se chama A Metamorfose de Kafka, Franz Kafka, que vai mostrar o Gregor Samsa, que é um cara que era arrimo de família, que do nada ele se torna um inseto monstruoso. Então ele se torna dependente das outras pessoas, não consegue fazer nada sozinho, tá? Ah, mas como assim inseto monstruoso? Olha, veja a minha resenha lá ou procure o livro, tá? O fato é que o cara se torna dependente. Olha o jeito que é triste a vida de alguém que sequer tem a opção de se tornar independente, tá? Por quê? Porque tem limitações físicas. Hoje também a gente tem a questão, né, muito forte da limitação psicológica também, tá? Depois que eu entendi o quanto era importante estudar, eu queria ter tido esse momento de, pô, eu só agora posso parar e só estudar pra me dedicar no meu projeto. Nunca tive, filho. Eu sempre trabalhei e estudei. Tá tudo certo. Era o melhor que meus pais podiam fazer por mim. Era o melhor que eles entendiam e sabiam fazer. E na casa deles eu faço o quê? Obedeço. Kadar tá insuportável. Então você escolhe qual insuportável você quer aturar. Insuportável ficar obedecendo quem segura as pontas pra te dar um lá, ou insuportável arcar com as próprias contas e pagar o preço. É uma merda, filho. Você ter coisa pra fazer, depois ter que ir fazer tua comida, depois ter que ir lavar a louça, depois vai ter que arrumar a casa, depois ter que trabalhar. E é uma merda. Quando você tá na casa dos pais não é assim, né? A mamãe lava a louça, a mamãe coloca a comida no prato, a mamãe limpa a casa, a mamãe arruma a caminha do filhão e depois quando esse filho vai experimentar o mundo, conhecer o mundo, ele tem um baita de um choque de realidade. Por quê? Porque os pais não souberam passar pra ele como o mundo funciona. Não é simples arcar as próprias contas. Aí começa a dar valor. Aí tu vai comprar a porra de uma carne que você come lá culhão, 4 gramas por quilo, porque tu, porra, dieta da proteína. 50 conto, 1 quilo de uma carne, porra, né? Não é lá essas coisas, tá? 50 conto, vai comprar carne 100 e pouco, 200. Irmão, arrebenta. Tá na casa dos pais, tem uma dieta lá que só de carne por mês, 600 conto, vai bancar isso daí sozinho, entendeu? É difícil, meu. Entra no mercado. Aí você pode fazer o que você achar certo, mas vai colher mesmo assim. Aí outro lá esses dias, pô, meus pais falam pra mim que eu posso ficar em casa só estudando, mas pô, eu quero... Aí vem com um discurso, né, eu falo que é discurso Miss Universo. Eu tenho vários feelings, tá, cara? E eu dou uns nomes meio malucos, assim, discurso Miss Universo. O discurso Miss Universo, cara, é pra agradar. O cara lança ele primeiro pra agradar. Depois vem a verdadeira intenção. Aí ele mandou o discurso Miss Universo. Não, cara, porque, pô, eu já tenho 18 anos, acho que eu já tô na fase de construir meu próprio barco. Esse discurso Miss Universo, por vezes, eu pergunto pras pessoas, né? Chega a pessoa lá, faz aquele baita discurso bonito, né? Ai, que os pobres da África, que é um absurdo, que não sei o quê. Aí eu chego e pergunto assim, tá, e quanto que você doou pra essa galera aí? Ah, eu não doei nada, que não sei o quê. Aí, pois é, né? Aí que você pega, entendeu? Quem realmente tá com esse discurso da Miss Universo aí, pra quem realmente tá disposto a ajudar na real, entendeu? Era uma pessoa que tinha condições para ter reservas financeiras. Se ela tá pegando essa reserva e gastando com ela mostra que o que importa realmente é ela, a família dela. Não é a pessoa que tá lá na África, ela não tem uma preocupação verdadeira. É um discurso que ela usa, por vezes, tanto para mostrar virtude para os outros, quanto para mostrar virtude para si mesma, para ela se sentir bem. Então, pessoal, sempre que tiver as ações desconexas do que a pessoa fala, isso aí a gente chama de dissonância cognitiva. E é muito normal no ser humano, tá? Acontece comigo, acontece com você. Não tome isso como uma ofensa, nada assim, não. Mas passa a observar na sua vida quantas desconexões nesse estilo tem para que você possa perceber melhor a realidade. Eu vi várias e vou corrigindo aos poucos, tá? 18, 19, não lembro. Construir meu próprio barco, pá, que não sei o quê. Então, pô, eu tô pensando em procurar um emprego, né? Mas meus pais ficam falando que, pô, pra me dedicar só a estudar, porque eu vou me dar problema, né? Mas eu também quero... Aí vem a verdade. Eu quero ter meu dinheirinho pra sair com a garota, que eu pouco... Ele tá pensando nos prazeres de hoje. Os pais dele estão pensando no futuro dele. Ele tá me usando como desculpa de construir o barco, que é o discurso Miss Universo, pra não obedecer os pais, pra contrariar os pais. Falei, cara, tu é um idiota. Eu nunca trocaria o futuro pelo presente. Nunca, nunca. Eu ainda não troco, cara. Tu acha que acordar às 4 da manhã, ralar que nem
eu ralo pra ir dormir 11 e pouco da noite, pra cumprir 3 trabalhos que eu toco ao mesmo tempo, tu acha que eu não preferia estar pegando praia, jiu-jitsu, jogando videogame, ficar em casa curtindo meu filho e minha esposa? Filho, claro que eu queria, porra. Mas eu tenho que pensar no que eu vou colher. Porque no meu barco tá a minha mãe, tá o meu filho, a minha esposa, tá o meu futuro. Então, eu não sou criança. Criança Aí que tá, pessoal. É isso que ele falou. Então, nós temos essa questão de que você pode viver no hedonismo, fazendo apenas as suas vontades, seguindo apenas o seu it, como diria o Freud. Só que aí que tá. Você pode até fazer que nem um amigo meu do trabalho lá falou pra mim certa vez. Pra que eu vou guardar grana? Pra que eu vou estudar, me preparar, se eu posso morrer amanhã? Aí eu cheguei e falei pra ele, pô, o problema não é se você morrer amanhã mesmo. Se você morrer amanhã, tá tudo resolvido, pô. Por quê? Porque você não vai ter problema. Os problemas vão pra outras pessoas. O problema é se você viver amanhã. Aí sim, você vai ter um grande problema. Então, de alguma forma, você tem que usar o hoje como plataforma para que amanhã você esteja melhor, pô. Você planta para ter umas consequências lá no futuro que sejam consequências boas. Princípio da causalidade lá do Caibalion. faz o que quer, homem faz o que tem que fazer. E essa é a grande diferença entre homens e crianças. Homem faz o que tem que fazer. Eu queria ser policial, eu queria isso, eu queria aquilo, mas o que dá pra fazer hoje, filho, é trabalhar no caixa do mercado, homem faz o que tem que fazer. Ah, porque meu sonho é ser policial. O outro lá falou, não, meu sonho é ser policial, que não sei o que. E pessoal, do caixa do mercado podem abrir outras portas, tá? No caixa do mercado ele já conhece uma galera e tal, vai pegando diversas habilidades, vai aprendendo a vender, vai aprendendo a atender e depois ali ele já pega um outro serviço que aquela experiência como caixa de supermercado vai ser importante para ele. Mas se ele ficasse em casa jogando videogame, ele não teria aquela experiência, entendeu? O que acontece? O fato de estar trabalhando vai abrir novas oportunidades que podem ser aproveitadas ou não, mas se a pessoa ficar parada, ficar na inércia, a tendência é que ela continue na inércia, até que alguma força empurre aquela pessoa para sair dessa inércia. Que tá no meu sangue, toda essa lenda de Miss Universo. Eu sou fudido, tenho uma história parecida com a sua. Eu falei, opa, para, filho. Se você fosse fudido, história igual a minha, primeiro concurso que passasse, primeiro emprego que balançasse, eu pegava. Eu pegava, não tinha nem discussão. Fuzileiro abre a cada 6 meses, marinheiro abre todo ano, guarda municipal, tem uma porrada abrindo em várias cidades. Eu não escolhi não, filho. Primeiro eu faço o que eu preciso. Eu só fui ser caveira depois que eu já era oficial. Eu primeiro fiz o que tinha que fazer, porque minha família depende de mim. Eu sou o dono do meu bar. E esse é o fardo de ser o dono do bar. E aí, vocês têm uma imaturidade e querem a casa de vocês como se fosse um hotel. A comida a hora que eu quero, aí o outro lá no grupo dos apoiadores, eu não peguei quem é não, só me falaram. Ah, pô, eu falei pro meu pai que, pô, me deixar quieto porque eu tô fazendo dieta, eu tenho que controlar a alimentação porque eu tenho que treinar pro TAF, que não sei o quê. Aí meu pai me chamou pra jantar, porra, eu fui lá conversar com ele, porra, pai, não me dê paz. Meu irmão, eu dava tudo que eu tenho hoje pra poder jantar com meu pai de novo. E tu fazendo uma porcaria dessa. Minha vontade é de dar no soco. Foda-se teu TAF, foda-se tua dieta, irmão. Caralho, teu pai tá com saudade de você, teu pai tá carente. Teu pai tá vendo você crescer, teu pai tá preocupado de você ir pra polícia, que ele provavelmente não queria que você fosse pra lá. E tu vai dar uma de mimadinho. Eu já vi vários pais aí comemorando que o sujeito não passou na polícia, tá? Então acaba acontecendo por várias vezes. Achando que tá num hotel, teu pai te serve. É isso que eu vejo uma porrada de vocês, cara. Achando que o pai e mãe tem que te servir. Porra nenhuma. Porra nenhuma. Tu tá na casa, tu obedece, filho. E cara, só de você tá vivo, meu irmão, você tem que agradecer pra caramba, tá? O seu pai, cuidador, mãe, sei lá, porque o trabalho que dá desde o nascimento até a pessoa fazer os 18 anos, meu irmão, é uma odisseia, tá? É uma missão muito pesada. São várias noites mal dormidas. A pessoa trabalha para poder bancar a comidinha do filhinho, levar na escola e por aí vai, tá? Então, se você chegou aí até os 18 vivo, agradeça aquela pessoa que tá contigo, por mais que possam ter tido diversas experiências ruins. É aquele lance, né, do honrar pai e mãe. Honrar não é gostar, não é amar, é apenas respeitar. E se teu pai precisar que você trabalhe, você trabalha. Se seu pai precisar que você faxine, você faxina. Se tua mãe quiser ficar batendo papo, enchendo teu saco, ela vai ficar e foda-se. Tá na casa, obedece, filho. Na tua, tu faz o que tu quiser. Nos teus pais, tu obedece. Mas pessoal, vou parar por aqui, tá bem? Vou deixar o link para você aqui na descrição. Recomendo esse canal aqui, canal Mente Imperturbável. Eu acompanho desde os 30 mil inscritos e olha, muito legal, fico muito satisfeito por ver o crescimento do canal, porque o cara rala pra caramba para que o canal cresça de fato e é um conteúdo de muito valor, tá bem? Agora eu quero saber de você o que você achou desse vídeo, deixa aqui para mim nos comentários e também dê uma olhadinha nos outros vídeos do canal para ver se faz sentido para você se inscrever aqui no meu canal, o canal Só no Papiro. Por hoje é só aí, valeu!